Queridos irmãos, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de convidar a todos neste momento para uma pequena viagem, junto com um homem que nasceu judeu, morreu judeu e viveu como judeu. Esse homem foi muito ocidentalizado. Muitas vezes ele é apresentado de cabeça descoberta, o que é um contrassenso. Porque Mateus 5,17, ele jura fidelidade à Torá e aos profetas. Então, uma das coisas que a Torá fala é que devemos cobrir a nossa cabeça diante de Deus. E Jesus não poderia se opor a isto. Então, praticamente, o Jesus que devemos conhecer é este. Então, o Jesus que eu conheço é esse de cabecinha coberta, como todo bom judeu ortodoxo. O Jesus saxônico ocidental, a gente vê sempre esse, cabeça descoberta, mas é um Jesus ocidental. Um Jesus que foi desnaturalizado, ocidentalizado, e ainda criamos, por tabela, o verbo judiar como sinônimo de coisa pejorativa. Aquele que sempre ensinou a amar, a perdoar e a ser fraterno e dócil. Então, gostaria de inicialmente convidar vocês para fazer uma pequena reflexão, porque Emmanuel fala em A Caminho da Luz, que a Terra, ainda não sendo um planeta habitável, espíritos superiores se reuniram e colocaram a Terra no seu eixo gravitacional para que ela se tornasse habitável. E Jesus nos dá essa lição, um complemento, uma explicação disso, no capítulo 17, versículo 5 do Evangelho de João, quando ele nos informa, quando ele diz: e agora, Pai, chegou a minha hora, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha junto a Ti, antes que a terra e os céus existissem. Em outras palavras, o nosso planeta não existia ainda quando Jesus já estava com Deus, assistindo à sua criação e assumindo a maravilhosa proteção dos nós, habitantes da terra, como nosso presidente espiritual. Então, tudo é um projeto dele. Desde os mesopotâmios, que tinham noção da imortalidade, já foi a intuição dada por Jesus, passando pelos hindus, pelos taoístas e tantas outras religiões, egípcios, culminando com o cristianismo, que depois ele também escolhe o povo judeu para trazer o monoteísmo, e ele vem como um judeu, fazendo parte do judaísmo e sendo identificado na sinagoga de Nazaré, quando ele lê o profeta Isaías, que falava que o povo que andava em trevas viu uma luz. Mas Jesus não ficou só satisfeito com isso, ele preparou coisas mais interessantes para nós, e como todo judeu que conhece a Torá, que vive a ortodoxia da Torá, é reencarnacionista, Jesus não poderia ser diferente. Embora o seu papel principal não tenha sido ensinar a reencarnação, mas em muitas passagens ele fez questão de deixar registrado esse princípio, como judeu que era, e com misericórdia para cada um de nós nessa existência. Qualquer judeu que você vê assim, com a cabeça coberta, usando a Torá como princípio, aceita, não, entende e não discute a reencarnação, porque segundo eles o que está na Torá é para ser vivido e cumprido, não precisa se discutir. E o Gênesis 2,7 está lá narrado por Moisés, que Yahvé junto com Elohim formou o homem do pó da terra. E ele suflou em suas narinas um sopro de vidas. Já fomos criados para múltiplas existências desde o Gênesis 2,7. Eu vou apresentar o texto original para vocês saberem de onde eu tirei isso, que às vezes as pessoas não acreditam, e espírita é sempre aquele que está com o pé meio atrás, não é? É aquele que segue muito o espírito. É melhor negar a nova verdade do que aceitar uma mentira. Mas aqui vocês têm do lado de cá, essa expressão aqui, Neshamat Haim, significa sopros de vida.
Porque Deus não colocou o seu espírito diretamente em nós. A sua centelha foi degradada primeiro em Neshama, para depois chegar em Nefesh. Como Kardec fala, espírito, perispírito e corpo. O Nefesh é o corpo físico, é a vida em essência. Isso vem desde o Gênesis 2:7. E Jesus não poderia agir diferente nesse sentido. E ele enviou grandes médiuns, que na verdade a palavra Navi em hebraico, Naba em árabe, Nabu entre os babilônios, metempsicose entre os gregos, profetas entre os gregos, chegou a nós com o mesmo significado. Kardec chamou de intermédium, trazendo para a realidade do século XIX, quando ele codificou a doutrina. Então ele chama intermédium, aquele que está entre dois planos, de médio. Mas os gregos chamavam, se estavam entre dois planos, de profetas. Os hebreus chamavam de Navi, os árabes de Naba e os babilônios de Nabu, com o mesmo significado, apenas, como bem justificou Kardec, para ciências novas, conceitos novos. E um grande médium chamado Isaías já lança no seu livro, no capítulo 40, versículo 3, esta informação: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Na sequência, encontramos o profeta Malaquias, cuja palavra hebraica Malach é mensageiro e Yah é Deus, mensageiro de Deus, e coloca no seu capítulo 3, versículo 28 do seu livro, essa narrativa: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ora, o profeta Elias havia vivido lá em torno do ano 750 antes de Jesus. Como é que ele poderia ser enviado para receber o mestre? Só poderia ser reencarnado. O texto original, Malaquias 3:23, está aqui. Rine Anochi Sholeach, eis que eu vos enviarei, Lachem, para vocês, et Elial Hanavi, o profeta Elias. Lifinei, antes, bo que venha, Yom Yavé, o dia de Yavé, Hagadol ve Hanorá, grande e terrível e especial. Então está lá em Malaquias 23. Mas Jesus vem agora, depois de enviar todas essas mensagens, ele encarna, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e como tinha previsto o profeta Isaías, João o vem receber e identificá-lo como o Cordeiro de Deus. Então, o projeto é de Jesus e é muito bem elaborado. Então, João vem, o identifica, e depois que João o identifica, Jesus inicia a sua missão, e aí ele vai falar de João. Porque para muitos sucessores, estudiosos e teólogos, Jesus é Deus, e Deus não tem família. Daí criaram-se o motivo para esquecer os familiares de Jesus, porque João era primo dele. Então, Jesus, como Deus, não podia ter família, e filho de uma virgem não podia ter irmãos, e aí vem uma sucessiva atitude para esconder algo tão palpável. E diz Mateus, Jesus fala a respeito de João para os discípulos e para a multidão. Só que ao ele referir-se a João, ele dá uma grande lição e uma grande mensagem de reencarnação. Segundo o evangelista Mateus, Jesus, partindo, começou a dizer às multidões a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto?
uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? O homem ricamente vestido. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis ou nos palácios, e não no deserto. E ele acrescenta: mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo que muito mais que um profeta. Vocês foram ver, um mensageiro de Deus. Porque Jesus repete o que diz Isaías, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então Jesus repete, referindo-se a João, aquilo que tinha falado Isaías há 750 anos atrás. E aí acrescenta: desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele. Ora, o reino dos céus, desde o tempo de João Batista, que sofre violência, Jesus já está se referindo ao tempo de Elias, porque na sequência ele acrescenta: porque a Torá e os profetas profetizaram até João. Por que profetizaram até João? Porque a Torá e os profetas falavam da vinda de Jesus. Se ele estava ali, acabaram as profecias. Porque agora ele fecha a questão dizendo: se vocês querem compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Aquele de quem Isaías falou e Malaquias falou está aqui. É este que vocês foram ver no deserto. E ele é muito mais que um profeta, é um mensageiro de Deus. Então Jesus coloca João acima do que muita gente coloca, que nem ressalta a importância que ele teve. Essa é a passagem mais forte que eu encontro no Evangelho sobre reencarnação. Aqui nós temos as chamadas cadeias de montanhas do Hermon, na Alta Galileia. Aqui já estivemos algumas vezes estudando, pesquisando, e nessa cadeia de montanhas, no tempo de Jesus, ficava essa região conhecida como Cesareia de Filipe. Aqui nós temos apenas as ruínas no sopé de uma montanha. Aí também tem um elemento, estamos estudando, pesquisando e buscando a essência na prática, em loco, dos ensinamentos de Jesus. E aqui vocês veem a maravilha dessas fontes que nascem aí e constituem o Rio Jordão, que depois veio lavar e identificar Jesus como o Messias através de João. Ainda hoje a água tem essa cristalinidade maravilhosa em sua nascente, porque teve um objetivo muito especial: identificar o nosso querido mestre, o João. Mais ruínas de Cesareia de Filipe. E aí aconteceu, nesse local, Jesus também foi. Ele esteve aí com os discípulos. E nesse local ele faz uma pergunta aos discípulos, curiosa: quem dizem os homens que eu sou? Quem diz os homens ser o filho de homem? Desculpa o texto, mas está em Mateus 16, 13 e 14, para quem quiser anotar. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles respondem: um diz que é João o Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Isso demonstra a crença geral na reencarnação, porque se Jesus poderia ser João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, não podia ser ressuscitado e sim reencarnado no corpo físico como qualquer um desses, porque era a crença geral. E até quando ouvem falar de Jesus, o próprio Herodes, que havia mandado matar João, achou que fosse João que havia voltado, porque era uma crença comum naquela época. Essa é uma das mais belas montanhas da Alta Galileia. Chama-se Monte Tabor. É uma montanha em forma de cálice, um cálice
uma taça virada, que fica situado a 602 metros acima da planície de Esdrelon, lá na Galileia, e aí ocorre um fenômeno mediúnico que revoga se havia alguma proibição de comunicabilidade entre os dois planos, que Jesus também nunca o proibiu, e Jesus se transfigura e aparece Moisés e Elias, que para muitos estavam mortos, e vem conversar com Jesus. O grande arquiteto italiano Berlucci teve a felicidade de desenhar essa igreja com 3 torres simbolizando as 3 tendas, a do meio para Jesus e as 2 laterais para Moisés e Elias. Que Pedro ficou envolvido pela atmosfera fluídica e não queria mais sair dali. Como a gente fica também muito envolvido, depois de uma reunião mediúnica que a gente recebe muitas mensagens belas e muita coisa boa, a gente não quer sair, fica ali na mesa, me desculpa a expressão, curtindo a maravilha da energia que a gente recebe. Então, essa está lá acima do Monte Tabor, que Jesus, Moisés com as tábuas e Elias, simbolizando lá na igreja. E aqui nós estamos explicando para o grupo a importância que está lá em Mateus capítulo 17. E ao descerem dessa montanha, Jesus ordenou-lhes: não digas a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos perguntaram: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar todas as coisas, ou tudo. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram-lhe tudo o que quiseram. Então compreenderam os discípulos que era de João o Batista e ele falava. Por quê? Como Jesus falara lá em Mateus 11, João o Batista era a reencarnação de Elias. Se o degolaram, fizeram com ele tudo o que queriam. Era isso que Jesus queria falar para os discípulos, e eles muito bem entenderam. Está lá em Mateus 17, 9 a 13. Jesus teve 2 grandes ministérios, na Galileia e na Judeia. Todas essas passagens que eu estou falando, vocês estão vendo que é na Galileia, lá no Monte Hermon, no Monte Tabor. Mas aqui tem uma passagem de Jesus na casa de um fariseu, que é narrada em Lucas 11, 49 a 51. Naquele diálogo, Jesus diz para os discípulos: eis porque a sabedoria de Deus disse: eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo, do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. E eu vos digo, sim, será pedidos contas a esta geração. Ora, meus irmãos, todo aquele grupo que estava com Jesus, todo aquele pessoal que ele pregava para eles, Jesus afirma que a maioria vivera no tempo dos profetas, porque agora seria pedido a ele conta do sangue dos profetas. E a gente sabe muito bem que Jeremias foi colocado numa cisterna de cabeça para baixo, Isaías foi cerrado dentro de uma árvore. Então todos os profetas foram perseguidos, porque os profetas, como a maioria dos médios, não eram da classe alta naquela época. Os profetas surgiam sempre do lado contrário aos poderosos. Por isso que eles sofriam tanta perseguição. Como Natã, Jeremias, Ezequiel, Daniel, a maioria passou por muitas dificuldades. E no ministério de Jesus em Jerusalém, nós temos algumas passagens que não poderíamos deixar de registrar para vocês. Primeiro é o grande diálogo de Jesus com Nicodemos, que eu chamo Nicodemos, que era uma pessoa meio perturbada.
que Nicodemos era o principal, ou nasci, ou chefe dos fariseus. Todo fariseu naquela época era reencarnacionista. O saduceu não aceitava nem ressurreição nem reencarnação, mas os fariseus sim. Por isso que Paulo usou desse artifício quando foi preso lá em Cesareia, para jogar fariseus contra saduceus. Ele se declara fariseu na frente do sumo sacerdote saduceu, pela sua inteligência e pela sua sabedoria. Nesse diálogo de Jesus, chega Nicodemos e faz uma saudação a Jesus, que João não diz por quê, mas é uma saudação curiosa, porque ele chega e diz assim: Rabi, sabemos que tu vens da parte de Deus, porque ninguém é capaz de fazer os feitos que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ora, como é que um chefe dos fariseus, um homem já idoso, da face avançada, iria procurar Jesus e fazer uma saudação dessa? Se a gente não conhecer a primeira revelação, como chama Kardec, ou o Velho Testamento, a gente não vai entender essa saudação. Está lá na Torá, curiosamente colocado: ai daquele que não der ouvidos a um profeta. E Jesus era considerado profeta e fazia coisas diferentes. Por isso que Nicodemos não diz eu sei, mas sabemos, o que denota que eles já viviam pesquisando a vida de Jesus, como está lá em João 11:47, numa declaração do sumo sacerdote Caifás. Mas naquele momento ele faz essa saudação e Jesus lê a atmosfera problemática e mental de Nicodemos e vai falar para ele de algo que ele conhecia, que era a reencarnação, que está lá em João 3, quando ele diz: em verdade te digo, se o homem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. E eu já encontrei nas minhas traduções do grego, e sobretudo no português, que foi feito uma acomodação, porque a palavra anótone em grego significa de novo, mas pode ser também do alto. E a maioria dos tradutores que não são reencarnacionistas e não querem aceitar a reencarnação, colocam nascer do alto e não de novo. Mas Nicodemos não entendeu o que era do alto, porque senão ele não teria perguntado: como é que pode um homem já sendo velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Significa que ele entendeu que Jesus estava falando na língua original da expressão ish lo ivaled mimicoro, que significa: se não o homem não voltar a nascer em origem, não entrará no reino do céu. Origem, que sentido? Da fonte, de voltar realmente ao ventre materno. Daí a pergunta que Nicodemos o faz. Como é que Nicodemos desconhecia isso, sendo ele um reencarnacionista? Como Paulo de Tarso, como bom fariseu, também o era. Mas Jesus começa a explicar: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, preste atenção à expressão, necessário vos é nascer de novo. É como se eu estivesse falando com o nosso presidente ali e dizer assim: em verdade, é preciso, não te admires que eu te diga, que eu diga a ti, necessário vos é nascer de novo. Ele não disse necessário te é, não particularizou o diálogo, embora estivesse falando com Nicodemos, mas ele diz necessário vos é, querendo dizer que a reencarnação é para todos. Curiosamente, eu dou aula na universidade e tenho alguns alunos que são pastores. E você falar de reencarnação para pastor, eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência de dar aula sobre reencarnação para pastor, e eu não desejo a nenhum de vocês. É curioso como eles reagem de uma forma forte. Deus realmente seria injusto, não seria o Deus que nós conhecemos, se não desse condições a gente de voltar mais uma vez para pagar o que a gente deve.
Quando a gente encontra alguém que facilita a nossa vida, até do ponto de vista material, a gente agradece, é ou não é? Você vai comprar uma TV de R$ 2.500, você não tem o dinheiro, mas quando o vendedor diz que divide em 10 vezes no cartão, você diz, esse rapaz é tão bom, não é? Está facilitando minha vida, é uma coisa material tão insignificante. Imagina Deus na sua infinita misericórdia. Quando chegar lá, a gente que puxar o nosso pendrive, porque lá já tem pendrive, com tudo anotadinho, joga lá no computador, quando vier a nossa conta, nós estamos numa dificuldade imensa, mas Deus vai dizer, olha, professor Celestino, não vai me chamar de professor não, ô Celestino, coisica, tua conta está alta, e eu vou dizer assim, Senhor, tem piedade de mim, não tem problema, vamos negociar, 80 reencarnações de 70 anos, tá bom. Ora, para chegar no reino dos céus, eu vou perfeitamente aceitar o negócio, porque é vantajoso. E Deus faz isso na maior das tranquilidades, gente. Ele é misericordioso, é justo, é bom. Ele nos dá essa condição, a gente tem chance de recomeçar de onde falhou. Dever não é bom, mas poder pagar é melhor ainda. Não é? Não é bom poder pagar? A palavra, curiosamente, a palavra Jerusalém, em hebraico, Yerushalayim, significa ir, cidade. Lechalem é o verbo pagar. Cidade do pagamento. Que as caravanas passavam lá e pagavam os impostos. Mas há alguns que dizem que é a cidade da paz. Yerushalom, que também em hebraico é paz. Perguntando certa feita a um rabino se era a cidade do pagamento ou cidade da paz. Ele me deu uma resposta curiosa. Ele disse os dois. Porque quem paga o que deve, dorme em paz. Então vocês observem que realmente é a misericórdia divina dando a chance, como Jesus mostra a Nicodemo, necessário vos é, porque eu fui seminarista durante muito tempo, católico, ortodoxo, e eu, embora católico ortodoxo, eu não entendia as diferenças humanas, de cor, de raça, de sexo, de situação crítica, gente que nasce no apogeu, gente que nasce na tristeza, e se não fosse a reencarnação, eu não iria entender jamais essas diferenças. E Jesus acrescenta para Nicodemo, o Espírito age onde quer, ouve o seu ruído, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Se você não sabe de onde ele vem, é porque ele já veio de algum lugar. Se não sabe para onde ele vai para um outro lugar. Enquanto ele vem, que ele vai, ele pode ir novamente e voltar. Tudo no universo repete-se. As estações do ano, o sol nasce todo dia, as estrelas, os astros, tudo tem ciclo. Só o Espírito não teria, mas o Gênesis 2,7, como eu já mostrei no início, somos criados, o Neshamat Haim, para múltiplas existências. A gente gasta muitos corpos, mas o Espírito é único. Em João 5, 28 e 29, Jesus é fantástico, porque ele coloca uma explicação que a gente encontra dúvida lá em Daniel 12, versículo 2. Você vai encontrar Daniel acompanhando os egípcios, falando de ressurreição. Ele diz que muitos dos que dormem no pó despertarão. Uns para a ressurreição eterna, ou ressurreição de vida, e outros para a vergonha eterna, segundo alguns tradutores, que não é bem isso, eu vou esclarecer. Já Jesus diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos, não é só muitos ou alguns, mas todos os que dormem, ou que se acham no sepulcro, subirão a ouvir a voz dele. Subirão deles, ou seja, dos túmulos, a ouvir a sua voz. Os que praticaram o bem para uma ressurreição de vida, ou de vidas. E os que praticaram o mal subirão para serem julgados. Eu tenho 15 Bíblias traduzidas em português, colocando para serem condenados eternamente. Se Jesus tivesse vindo trazer essa mensagem, ele teria perdido a viagem, ou ele não viria. Porque ele é que diz, não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Eu tenho outras ovelhas que não são deste rebanho, mas estas também, ao me conhecerem,
farão parte dele e haverá um só rebanho e um só pastor. Então está fechado que é para todos nós. Então Jesus nunca iria dizer que uns iriam para a ressurreição da vida e outros para a condenação eterna. Então tem 15 Bíblias em português que falam disso. Olha, o termo hebraico é ladim. Lá vou ler ladim. E para o tribunal para ser julgado, porque a cada desencarne há um julgamento. Paulo diz isso em Hebreus 9, 27, que muitos usam contra a reencarnação. Ele diz, depois da morte está o homem fadado ou predeterminado a morrer uma só vez. O homem aí é o homem físico. O corpo físico. Esse baixinho aqui que vos fala, de CPF 805, 139, 308/25, só morre uma vez. Esse corpo, mas meu espírito continua e vai animar um outro corpo, como foi João Batista animando o corpo de Elias, animando agora o corpo de João, como João Batista. E por isso que Jesus disse, o hebraico fala ladim, dim hebraico é tribunal, ledim é para o tribunal, para ser julgado. O grego fala de kriseos, e o hebraico fala de judice. Como tem eu sei que tem muitos juristas aqui, sabem que um processo sob júdice é que está em julgamento, ainda não foi concluído. Então Jesus fala que haverá aqueles que já evoluíram não precisam mais voltar. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo em 5, 8, 28 e 29. Isso aqui é uma planta de Jerusalém no tempo de Jesus. Você tem o tempo de Herodes, tem essa parte. Isso aqui é o que chama tanque de Siloé. Esse tanque está bem perto da cidade de Davi, que fica aqui. O pináculo hoje fica aqui, na cidade de Jerusalém, e bem pertinho fica essa piscina, que hoje só tem ruínas. Mas essa piscina, aqui escrito em hebraico, Berikat ou Berihat Hashiloer, ou Shiloah, que significa piscina de Siloé, do verbo lishlo em hebraico, que é enviado, porque Jesus massou lama no rosto dele e o enviou a se lavar na piscina. Então, piscina de Siloé, piscina do enviado. Hoje só tem esses resquícios lá em Jerusalém, que são remanescentes do que foi, na época de Jesus, a piscina de Siloé. Uma parte está seca, vocês estão vendo, tem uma placazinha aqui. Está escrita aquela placa que eu mostrei a vocês. E aqui aconteceu um fato curioso, muito interessante, que Jesus chega aí com seus discípulos e encontram nesse local um cego de nascença. E os discípulos perguntam, mestre, quem errou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Ora, essa pergunta denota que se alguém nasceu cego, não pode ter errado naquela encarnação, tem que ter sido antes. O que significa que você pode reencarnar para saldar débitos ou até cumprir algo que você semeou incorretamente. Você abusou do seu corpo, pode ter nascido cego, se suicidou, se enforcou, você traz sequelas para encarnações futuras, porque tem esse débito, como chamam os sânscritos de karma, esse débito, esse karma tem que ser saldado. Então você vai, com encarnações futuras, aperfeiçoar. Daí a pergunta, que errou ele ou seus pais? Porque muita gente ainda não lia o Êxodo 20, versículo 6, que está lá dizendo que Deus é um Deus zeloso, que julga ou que sanciona o erro do pai nos filhos dos filhos, na terceira, quarta e até 1000 gerações. Os tradutores, não vou julgar se por boa ou má intenção, em vez de traduzir a preposição al, que é sobre, traduz ad, que é até. Então coloca até a terceira geração, o que é incoerente, porque eu não posso vir como meu filho, eu só posso vir como meu neto, meu bisneto,
Então, sobre e não até. A quarta, a quinta e até 1000 gerações. O que está de acordo com Ezequiel 18, que diz: não se pode mais repetir este provérbio em Israel. O pai come frutas verdes e os dentes dos filhos desbotam. Nem o pai paga pelo filho, nem o filho paga pelo pai. Responsabilidade individual. Aí fecha o Êxodo 20 com Ezequiel 18. Então a pergunta dos discípulos não cabia, estava ultrapassada segundo a Torá. Mas o cego não estava. Quem errou? Ele ou seus pais, para que ele nasceu cego? Algum problema houve e foi lá atrás, não foi no presente. Uma prova da reencarnação. A resposta de Jesus, enquanto eu fui católico, eu usava inclusive contra a reencarnação, porque Jesus diz: nem ele, nem seus pais. Se não foi ele nem o pai dele, como é que ele nasceu cego? Essa é a questão. Aí o livro dos Espíritos me dá a saída, baseado na resposta de Jesus: nem ele, nem seus pais. O que nele se procede é para a glória do Filho de Deus. Em outras palavras, aquele Espírito não errou. Ele desceu de planetas superiores para servir de instrumento para a identificação e a glória de Jesus. Isso está no capítulo do livro dos Espíritos. Só como espírita eu fui entender no capítulo sobre reencarnação, que Kardec pergunta: pode um espírito superior encarnar num planeta inferior? A resposta do espírito de verdade: certamente. E ele, com esse gesto, ele evolui muito mais rápido. Então aqueles que descem em missão. E a gente pode entender que muitas das curas que Jesus fez não eram a revogar, ele estava revogando a lei divina, mas era o Espírito que vinha em missão para servir de instrumento ao seu ministério. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem errou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus enviou Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, para a nossa misericórdia, para o nosso auxílio, para nos deixar a condição de evoluir, e nós não o quisemos. Depois ele veio, e há 2000 anos ele bate a nossa porta. Depois de 2000 anos batendo a nossa porta, no século XIX, ele envia o grande mestre leonês Allan Kardec para nos trazer o que eu chamo de ressurreição do Evangelho. Porque o cristianismo de Jesus está esquecido desde o começo do século IV, desde a implantação do concílio de Nicéia. Então a doutrina espírita hoje, meus irmãos, tem esse papel: fazer com que relembremos a verdadeira mensagem de Jesus, vivida pela era apostólica, que vai desde a sua crucificação até o final do século III, começo do século IV. E nós espíritas temos esse papel de semear. Eu vejo um encontro desse, nós espíritas estamos recebendo além daquilo que até eu poderia dizer merecemos, com tantas luzes, tanta maravilha que nos envolve. Mas me cabe uma reflexão. Jesus enviou Moisés, Elias e os profetas, Kardec chama de primeira revelação. Depois ele veio trazendo a segunda, enviou o Espírito Consolador, o grande Consolador com o Espírito da Verdade, Kardec, a terceira. Nós já tivemos 3 oportunidades. Cada uma se completa, nenhuma destrói a outra. São complementos, a primeira, a segunda e a terceira. Segundo Emmanuel e o Espírito Israelita, cada uma vê a seu tempo, compatível com a evolução de cada pessoa daquela época. Nós perdemos a primeira, perdemos a segunda e já estamos na terceira. E Dr. Bezerra de Menezes, por misericórdia, nos chama de trabalhadores da última hora. Não podemos esquecer disso. O judeu pode dizer que não conhecia a segunda nem a terceira.
que realmente não conhecem, estão na primeira. Os católicos, os protestantes e as ortodoxas grega, russa, maronita, cópita, podem dizer que não conheceram a terceira. Mas nós não temos argumento. A questão 627 do Livro dos Espíritos diz: depois da doutrina espírita, depois da terceira revelação, depois desta obra, ninguém pode pretextar ignorância. Os judeus têm argumento, os outros cristãos têm argumento. Nós espírita, para nós espírita, só resta uma frase: Deus tenha piedade de nós. Porque não existe mais argumento. Nós recebemos o melhor, a melhor fatia. Nós temos a melhor receita, temos a obrigação de apresentar o melhor produto. O Espiritismo realmente não impõe, ele expõe. Mas Jesus diz que a cada um será cobrado segundo o que foi dado, a cada um segundo suas obras. Eu, dando aula lá na universidade, eu falando dessas questões, um pastor olhou para mim e disse assim: professor, eu sou obrigado a acreditar no que o senhor está dizendo? Eu digo: claro que não. Você só não pode amanhã dizer que não foi avisado. Porque você precisa ler Mateus 16, versículo 28. A cada um segundo suas obras será cobrado segundo foi dado. Daqui para frente é com você, não é mais comigo. Porque quando a gente sabe e não assume, a coisa fica bem mais difícil. Então temos que agradecer a Deus pela sua misericórdia, pelo carinho de assumir esse planeta e estar sempre dando chance para nós. Primeira, segunda, terceira, enviando um Jesus misericordioso, justo e bom, que nos ensinou a perdoar 70 vezes, 7 vezes, não apenas 7 vezes, e que temos como responsabilidade maior de lembrar que a sua mensagem não é tão jovem como a gente imagina. É antiga, vem de um judeu, veio daquele espírito que encarnou como judeu, não porque eles fossem melhor, mas porque era o único povo monoteísta que havia herdado dos egípcios naquela época. Portanto, temos a obrigação de refletir, e eu digo a vocês, nesses 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho agradecido muito a Deus como espírita, porque esta obra foi a ponte de luz entre o ex-católico, ortodoxo, teólogo, seminarista e a doutrina espírita. Se não fosse o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não seria espírita. Embora conhecesse a filosofia, conhecesse a ciência, como cientista que sou e pesquisador. Mas esse Evangelho foi a luz na minha vida, num dos momentos mais difíceis que eu tive. Então tenho que agradecer do fundo do meu coração essa obra maravilhosa que nós espíritas ainda não conhecemos. Quando eu vejo o Espírito São Luís dizer: esta obra fará com que a Terra deixe de gravitar entre os planetas das sombras, eu entendo que essa obra realmente é luz, luz divina, e que o papel que esse homem, o nosso querido mestre Leonês, teve em trazer e receber essa obra para nós, ele realmente, como diz o Espírito da Verdade, tinha a fé dos que removem montanhas. E nós precisamos ter essa fé, mas não a fé crença simplesmente, mas a fé prática, como diz Tiago. A palavra emuná em hebraico vem de imune, imune é exercício, e emuná é fé, e fé é exercício do bem em favor do que me cerca. Por isso que Tiago diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Queridos amigos, que esses 150 anos não passe despercebido. Para mim é um ano muito importante, porque completo 50 anos de estudo teológico,
33 anos de estudo da doutrina espírita voltada para o Evangelho, para a Bíblia. Porque a Bíblia é o livro que pode ser considerado o maior repositório de fenômenos mediúnicos da humanidade. E nós espíritas não podemos desconhecer isso, porque quando os ortodoxos, nossos queridos irmãos, que são muito literais, querem usar a Bíblia contra nós, usemos a Bíblia ao nosso favor e a favor deles também, para libertá-los dessa teologia literal e unilateral que cega. Porque a fé sem racionalidade é fanatismo. E a ciência sem fé, ou sem religião, ou sem um princípio espiritual, é ateísmo. E precisamos unir as duas coisas. Portanto, que Jesus e que Kardec possa permanecer nos nossos corações nesses 150 anos de doutrina, libertando-nos do atavismo ortodoxo fanático. Imitemos Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo está o princípio do ensino moral de Jesus, onde todas as crenças do mundo podem se encontrar. E que nós possamos ser compreensíveis com aqueles que ainda não entendem a maravilha dessa doutrina e amá-los, e convidá-los, e respeitá-los como eles o são. Espíritos em busca da luz maior, que é Jesus, nosso mestre e amigo. Fiquem com ele, uma boa tarde, muita paz a todos. TV Comunicação Espírita. 3 anos levando a mensagem espírita para o Brasil e para o mundo. Sensibilizando corações com a mensagem consoladora do Evangelho Rede Vivo. TV Comunicação Espírita.